como é que está a situação política no nosso país atualmente, Mano Pique? Cada vez pior por um motivo muito simples. Infelizmente, para o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, o povo não é sua prioridade, infelizmente. Então, quando tu tens o número 1 da política nacional, que não tem o povo como sua prioridade, você vai ter políticas desastrosas. Todas as formas de políticas implementadas por ele vão ser desastrosas porque não vão beneficiar o povo. Ou vão beneficiar a ele ou a um grupo restrito de pessoas que são da sua conveniência, né? Que na verdade fazem o seu complô. E quando nós temos um presidente que por algum motivo não tem o povo como sua prioridade, então você tem os desastres políticos que tem a todos os níveis. Veja, por exemplo, nos últimos tempos, o presidente fez mais de 20 viagens internacionais. Todas as viagens, ou em todas as viagens, você vai levar um corpo, né? Vai levar um corpo constituído por membros do teu governo. Esse corpo não vai dormir na rua, terá que ter um sítio para dormir. Então você gasta com a hospedagem desse pessoal. Tem a questão da hospedagem, tem a questão da própria, os custos com a deslocação, tem a questão da alimentação e outros custos adicionais. Imagina, você viajou durante mais de 20 vezes com custos muito altos. Esse dinheiro fortalece ou enfraquece a nossa economia? Enfraquece, porque é um dinheiro que vai fortalecer outras economias e não tem nenhum benefício direto naquilo que é a vida do cidadão e a sua condição de penúria a nível da alimentação e outros serviços, ou seja, outros bens, outros direitos sociais. Então, enquanto tivermos um presidente que não consegue colocar o cidadão nacional no centro das suas atenções, no centro das suas políticas primárias, vamos ter um país completamente desastroso a todos os níveis. Porque o que ele faz chama-se política de charme. O que ele quer é mostrar que tem uma boa diplomacia, mas infelizmente aqui dentro começamos a sofrer. Era importante que o presidente conhecesse a pirâmide das necessidades. Na pirâmide das necessidades, resolver os problemas dos de dentro, dos filhos da terra, é senão a prioridade número 1. Resolver a condição, a situação dos filhos de dentro. Quando isso não acontece, é igual aquele pai que lá fora é o armado em cheque boete, o pai Guga. Mas em casa passam fome. Mas ele lá fora, ele é que paga as bebidas, ele é que paga os almoços, ele é que assume todas as despesas. O filho em casa passam as mais amargas situações de penúria, da ausência da educação, da ausência daquilo que efetivamente é o básico para os filhos, né? Nesse caso, para a nação, quer os que estão dentro como os que estão fora das fronteiras do nosso país. Então a situação política ela é caótica e mais do que isso, o presidente prefere canalizar todas as suas atenções na perseguição dos seus concorrentes. Ele perde foco. Por que ele perde foco? Quando podia, por exemplo, sentar e gizar políticas que fossem capazes
de acabar com a fome nos Gambos, na Chibia, em Benguela, em Luanda, no Bengo, no Ige, em Banza Congo, ou seja, acabar com a fome em todo local onde há fome, nesse caso, fome e seca. Nós sabemos que o Sul está a ser afetado com uma certa estiagem, está a ser afetado com uma certa seca quase que generalizada, mas temos um presidente que se preocupa na destituição do seu oponente político, quando podia simplesmente canalizar suas energias para criar políticas que fossem capazes de trazer soluções salomônicas para os problemas da seca, por exemplo. Como é que nós temos um problema de seca que já afeta há vários anos, mas nós não temos nenhum plano estratégico para tirar o povo do sul da Angola, os nossos irmãos situados no sul da Angola, dessa situação da seca? Como é que, por exemplo, nós não conseguimos criar um plano de distribuição de água nos momentos em que há seca? Vejamos, por exemplo, como é que é distribuído o combustível. Existe um plano nacional de distribuição. Sim. Um plano nacional de distribuição. O combustível sai dali dos tanques da Sonangol, né, para, por exemplo, o Lubango, andando pelos próprios pés, o combustível não tem pés, então como é que o combustível vai até lá? Nós não temos um gazeduto que era capaz de extenso, né, a nível do país. Nosso país não tem gazeduto que leva o combustível por meio dos tubos. São carros, são pernas, não é? Que levam até esses locais. Vai para o âmbito. O combustível vai para esses locais. Como é que a água não consegue chegar até lá? Já que você não conseguiu canalizar a água dos rios ali próximo, nas proximidades das províncias que têm muitos rios, né? Ali das proximidades, canalizar para que a água chegasse na casa das pessoas, pelo menos cria um plano de distribuição da água, um plano nacional de distribuição da água, para permitir que essas pessoas tenham água. Não é normal que pessoas e os seus bens, os seus gados, bovinos, suínos e caprinos estejam a passar pela situação da falta de água, a situação que é causada pela falta de água. Então, se houvesse, na verdade, uma preocupação, se houvesse, na verdade, aquilo que nós chamamos de prioridade, né, do presidente, se o povo fosse a prioridade do o presidente teria poupado energias nos ataques que ele faz aos seus oponentes e teria canalizado essa energia para criar soluções para combater a fome, para combater a seca. Enquanto ele não olhar para o povo como um elemento completamente fundamental quando se fala de democracia, porque democracia é demomascracia, que na verdade uma palavra derivada, e ela é poder popular. Demo, povo, cracia, poder. É o poder do povo. Se você fala em democracia, não existe democracia sem povo. E se não existe democracia sem povo, o povo deve ser o centro das tuas preocupações. É para esse povo que você tem que trabalhar. É para esse povo que você tem que, na verdade, aplicar aquilo que são os variadíssimos modelos de políticas públicas para a satisfação daquilo que são as necessidades do povo. Principalmente quando você se considera um governo que olha para a questão do proletário, que está ali para resolver a situação do proletário, porque quando o MPLA estabelece como partido, ela se estabelece como um partido para a defesa do proletário, do povo, né? Diz que é MPLA do trabalho, né? Se você se estabelece
como um partido que está ali para defender as necessidades do povo, então não faz sentido você gastar muito para satisfação pessoal, para aquilo que é o teu charme político, para demonstrar lá fora que está tudo bem, quando aqui dentro as pessoas estão a passar fome e situações completamente desastrosas. Então é muito triste porque a situação política no país é completamente caótica.